Olá pessoal, tudo bem? E aí, estamos de volta com mais um Naftaluf para vocês. Eu sou o Luffy Steffen e estamos aí na reta final do ano de 2024, mas eu ainda tenho alguns programas na manga, no bolso, e vou desová-los até o final deste ano. Me aguardem. E este é um deles, né? Esse programa de hoje é baseado numa efeméride, né? Numa data histórica. Eu estou gravando esse programa hoje, sexta-feira 13 de dezembro de 2024. E olha a coincidência sinistra, né? Foi numa sexta-feira 13, mas há 56 anos atrás, portanto em 1968, o ano que não terminou, que foi promulgado o macabro AI-5, o famoso ato institucional número 5, que, né, como todo mundo sabe, ou pelo menos as pessoas que têm alguma noção de história do Brasil, sabem que foi aquela coisa nefasta, né? A ditadura militar tomou o poder, né, em abril, março, abril de 64, e desde então ela foi promulgando vários atos institucionais que nada mais eram do que portarias para poder ampliar os poderes autoritários, né, arbitrários da ditadura. E o pior desses atos, né, o auge do absurdo, foi o AI-5, né, promulgado então em 13 de dezembro de 68, e com o AI-5 a ditadura tinha o poder de, né, fazer o que ela queria sem maiores explicações. E assim a perseguição ficou muito mais pesada, né? As pessoas não tinham mais direito a habeas corpus, podiam ser presas, torturadas e mortas sem menor, né? O país ficou numa aflição absoluta. Bem, e por que eu estou falando disso? A gente está comemorando o AI-5? Não, pelo amor de Deus, né? Que nunca mais aconteça nada semelhante, embora existam pessoas hoje, na política, em toda parte, querendo a volta da ditadura, a volta do AI-5, coisa que o vale, imagina. Bom, mas aqui nós estamos falando com pessoas lúcidas e minimamente lúcidas. Portanto, não vamos entrar nessa loucura. Então, na verdade, o fato de hoje fazer 56 anos do AI-5 me fez perceber também esse momento que a gente está do filme Ainda Estou Aqui, né, que é o grande filme brasileiro do momento, que é um filme que fala, em grande parte, né, sobre o contexto da ditadura militar. Então aí eu me lembrei de outros filmes brasileiros que já retrataram esse período tão sombrio, né, da nossa história, período recente, né? E resolvi fazer um top 10. Top 10 de filmes brasileiros, longas metragens brasileiros de ficção, que retratam o período da ditadura, né? E aí, aqui estamos. Então esse vídeo é um top 10 para comentar filmes importantes, né? E que vão desaguar então no momento atual com Ainda Estou Aqui, o filme do momento. Mas antes, deixa eu falar mais uma coincidência de efeméride, né? Que não é bem uma coincidência, mas é quase, né? A novela Tieta, que entrou em cartaz, não vale a pena ver de novo, da Globo há pouco tempo, né? No dia 2 de dezembro, logo no segundo capítulo, o AI-5 é mencionado subliminarmente, né? Para quem não se lembra ou não percebeu, foi proposital, né? Tieta foi expulsa da cidade de Santana do Agreste no dia 13 de dezembro de 68, né? E isso é uma mensagem subliminar do autor Agnaldo Silva, né? Quando o Zé Esteves, né, o bizarro pai de Tieta, chega em casa depois de expulsá-la, ele arranca do calendário essa folhinha, né? Tá escrito 13 de dezembro, sexta-feira, de 68. E aí ele fala, é como se esse dia nunca tivesse existido, e amassa o papel. Essa questão foi detalhada pelo próprio Agnaldo Silva no livro Autores, da Rede Globo, né? Que eu vou agora ler o trecho para vocês. Na página 44, ele comenta aqui, né? O livro pergunta por que a novela Senhora do Destino, do Agnaldo Silva, também começava em 68. E aí ele diz, eu tinha uma história muito mal resolvida com 68. Quando me chamaram para escrever Tieta, que foi a primeira novela depois do fim da censura, pensei em fazer uma metáfora sobre a volta da liberdade de expressão à televisão depois de 20 e tantos anos de ditadura. Era essa a minha pretensão. No dia em que Tieta era expulsa de Santana do Agreste, em que a cidade inteira rejeitava a pobre coitada, seu pai entrava em casa, olhava para o calendário e dizia, faz de conta que esse dia nunca aconteceu. E ele arrancava a data da folhinha. Era 13 de dezembro de 68, o dia em que foi promulgado o AI-5. Mas ninguém percebeu o que eu queria dizer, isso na época original de Tieta, né? Quando criei Senhora do Destino, que foi 15 anos depois, né, em 2004, 15 anos depois de Tieta, né, decidi situar naquele mesmo dia a chegada da personagem principal ao Rio de Janeiro, quando ela passava por todas aquelas coisas terríveis que marcariam sua vida. Sem que ela percebesse, estava acontecendo uma tragédia histórica que afetaria o país inteiro.
contei de novo a história do AI-5, mas dessa vez de uma maneira explícita. Pois é, o Agnaldo Silva, né, que passou, inclusive, né, testemunha dessa época, né, em 68 ele, que é pernambucano, já morava no Rio de Janeiro como jornalista. Então ele testemunhou todo aquele terror, foi preso, inclusive, ele também fala isso no livro, né, aqui, e ele tentou retratar um pouco, né, deu uma pincelada no assunto em Tieta e esmiuçou melhor isso em Senhora do Destino naquela primeira fase, né, quando o jornal é fechado, lá o jornal, e tem aquela personagem da Marília Gabriela, etc, enfim. Mas tudo isso só para dizer que o AI-5, né, é uma ferida, né, na história brasileira, na história da democracia brasileira, e o gancho do Ainda Estou Aqui me fez ter vontade de fazer esse vídeo. Então o que eu fiz nas últimas 2 semanas? Fui rever esses filmes do Top 10, o Top 10 que eu escolhi, né? Que são filmes que eu já tinha visto em vários momentos da vida, mas eu fui rever agora para poder gravar esse vídeo, né? Além de ver o novo, né? Ainda Estou Aqui. Então o recorte são 10 longas-metragens brasileiros de ficção, né? No Vale Documentário agora, sobre a ditadura, que de alguma forma ilustram um período da ditadura militar. Além disso, são filmes mainstream, né, são produções famosas, com grande visibilidade, geralmente estreladas por atores globais. Então esse é o recorte desse programa. E vamos falar os filmes na ordem cronológica com que eles foram produzidos, e não no meu gosto pessoal, tá bom? Então vamos começar. Bom, o primeiro filme do meu top 10 é inevitável que seja, né, não tem como, é inegável, insubstituível, Pra Frente Brasil, de 1982, do diretor Roberto Farias. Foi o primeiro filme, né, ele tem esse pioneirismo de ser o primeiro filme brasileiro a meter o dedo na ferida da ditadura de uma forma explícita, né, sem ser subliminar, com metáforas, vai lá, porque isso aí já tinham feito, né, mas de uma forma realista e direta, quase como um jornalismo documental, Pra Frente Brasil carrega nas tintas, né, um filme forte, chocante, impactante, inclusive com cenas chocantes de tortura, né, reproduzindo as torturas que de fato tinham acontecido no Brasil, né. E é um filme muito marcante, foi muito importante no começo dos anos 80, né, 1982, né, foi filmado em 81, lançado em 82, quer dizer, ainda vivíamos sob a ditadura, né, a censura já estava amolecendo um pouco, a ditadura estava esfriando, e o final definitivo da ditadura, pelo menos oficialmente, seria em março de 85. Mesmo assim, é espantoso que o Pra Frente Brasil tenha conseguido, né, ser circular, né, ser lançado sem ser retido pela censura, né. Um filme, então, dirigido pelo Roberto Farias, grande cineasta, já falecido, e estrelado por seu irmão mais novo, Reginaldo Faria, que é autor do argumento do filme também, né. Aliás, é uma produção bem típica da família Faria, né, ou Farias, né. A família Farias, do Roberto Farias, tem o S, né, e a do Reginaldo não tem o S. Né, Marcelo Faria, Regis Faria, são filhos de Reginaldo Faria. E o Roberto Farias deixou 3 filhos, Mauro Farias, Luiz Farias e Maurício Farias. Os 3 filhos estão também em Pra Frente Brasil, né? O Luiz Farias atua no filme, fazendo um papel importante até, como um dos guerrilheiros, e o Maurício Farias, seu irmão, faz um papel menor também desse grupo dos guerrilheiros, né? E o Mauro Farias não atua no filme, mas está nos bastidores, né? Agora eu não lembro exatamente o que ele fez, mas ele atuou na equipe do filme. Vale dizer que os 3 irmãos estrearam no cinema crianças, né, em 1971, atuando no filme As Aventuras de Tio Maneco, estrelado e dirigido por Flávio Migliaccio, que aliás faz uma ponta no Pra Frente Brasil também, né? E esses 3 filhos do Farias hoje são todos cineastas, diretores de TV, de cinema, de séries, né? O Mauro Farias, que é o mais velho, inclusive, está ou estava casado até recentemente com a Heloísa Perricet. O Luiz Farias é casado há séculos com a Paula Toller, a cantora. E o Maurício Farias também casado há muito tempo com o André Beltrão, né? Mas enfim, Pra Frente Brasil então é um filme super importante, né, que escancarou a violência, né, assim, a monstruosidade que foi a ditadura militar, né, contando uma história chocante também e revoltante, né, a história de um executivo humilde, que é o papel do Reginaldo Faria, que é confundido, né, com um guerrilheiro de esquerda, com alguém ligado às associações clandestinas, e é preso nos porões da ditadura, né, levado para um sítio, e é torturado até a morte, né. Bom, estou falando aqui porque, né, enfim, não tem como não dar spoiler, né. Então o filme é assustador, e aí enquanto ele está preso, o irmão dele, interpretado por Antônio Fagundes, e a esposa, interpretada por Natália do Vale, tentam localizá-lo desesperadamente, enfrentando
a truculência da polícia, que o tempo todo age como se o desaparecido tivesse desaparecido com razões, né? Ah, ele desapareceu porque ele estava envolvido com coisas clandestinas, né? Então a polícia é retratada como uma coisa monstruosa, os torturadores também, a direita, os políticos, os grandes executivos, né, que estavam envolvidos com o financiamento do golpe, a manutenção daquilo, enfim. É um filme pavoroso, né? Praticamente um filme de terror. Uma grande obra, né, com um pico inclusive de cinema de ação, né, porque o Roberto Farias tinha essa tendência, né, naquele momento já tinha dirigido grandes filmes ligados ao cinema policial brasileiro ou de aventuras, né, como Assalto ao Trem Pagador, em 62, estrelado pelo próprio Reginaldo, ou a trilogia do Roberto Carlos, né, que são os filmes do Roberto Carlos, aqueles filmes de aventura jovem, com músicas do Roberto, com Erasmo e Vanderleia, do final dos anos 60, todos os três dirigidos por Roberto Farias. Então, Pra Frente Brasil tem todas essas qualidades, um elenco na época bastante global, né, composto por astros que estrelavam as novelas da Globo naquele momento, né? Então, Reginaldo Faria, Antônio Fagundes, Natália do Vale, Elizabeth Savala, que interpreta uma guerrilheira, Cláudio Marzo, que faz uma ponta no início, enfim, é um elenco incrível e é um filme marcante, né? Eu tinha visto esse filme pela primeira vez nos anos 90 na TV Manchete, ou foi na Bandeirantes, né? Que na época passavam bastante filme brasileiro. A Globo não passava muito na época, né? Os filmes brasileiros. Então foi na Manchete ou na Bandeirantes, acho que foi na Manchete. E eu fiquei assustado com esse filme. Eu vi nos anos 90, quando eu era adolescente. Depois eu não lembro se eu revi. Fui rever agora o filme e é um filme que se mantém de pé, né? Um filme forte, bem produzido, com uma reconstituição de época interessante. Vale dizer que o filme se passa em plena Copa de 70, em 1970, quando o Brasil, né, disputava e venceu o tricampeonato na Copa, né? Enfim, é um filme marcante e que eu recomendo. Ganhou vários prêmios, né? Ele foi premiado no Festival de Gramado de 1982 com o prêmio de melhor direção para Roberto Farias e melhor... qual que era a outra? Melhor montagem para Roberto Farias em parceria com o filho Maurício Farias. Os dois fizeram a montagem juntos. Ah, sim, vale dizer também que o filme foi indicado ao Urso de Ouro no Festival de Berlim de 1983, né? E não ganhou o Urso de Ouro, mas ganhou 2 prêmios paralelos, né? Tem alguns prêmios paralelos, né? Que não são do júri oficial de Berlim, nesse grande festival, e o filme ganhou 2 prêmios. E também queria acrescentar que o Pra Frente Brasil, ele é um filme que antecipa em 10 anos um pouco o clima e o tom de Anos Rebeldes, a minissérie da Globo, que falaria exatamente sobre isso, né? Sobre o período da ditadura militar. Então, revendo agora Pra Frente Brasil, me lembrou em vários aspectos assim, a estrutura e o tom da narrativa com Anos Rebeldes, né? Interessante. Bom, o segundo filme do nosso Top 10, né, na ordem cronológica, então Pra Frente Brasil é 82, em 87, 5 anos depois, surge Feliz Ano Velho. Um filme maravilhoso que eu amo, é um dos meus filmes do coração mesmo, né? Feliz Ano Velho, dirigido e escrito por Roberto Gervitz, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho, livro que foi lançado em 82 e que virou peça de teatro premiadíssima, né? Adaptada pelo Alcides Nogueira, né? O Alcides adaptou o livro. Foi dirigida pelo Paulo Betti, a montagem, e com um elenco também incrível. Marcos Frota, Lília Cabral, Denise Del Vecchio, enfim, um monte de gente. Mas o filme é outra história. O filme é de 87, e aí o Gervitz, o cineasta, adaptou o livro do Marcelo e dirigiu o filme. Um filme belíssimo. Aliás, vale dizer que, assim, Feliz Ano Velho é o primeiro livro do Marcelo Rubens Paiva, né, que é autobiográfico e conta a história dele e tal, não sei o quê. Esse filme, então, o Feliz Ano Velho, ele passa a ser agora uma espécie de complemento ao Ainda Estou Aqui, ou vice-versa, né? Os dois filmes estão interligados, né? Porque ambos falam da vida do Marcelo Rubens Paiva e, consequentemente, de sua família, né? É que no caso do Feliz Ano Velho, o foco está nele e no Ainda Estou Aqui, na mãe, né? Em Feliz Ano Velho, a gente tem então a história de uma narrativa que mistura presente e passado, né, com as coisas que acontecem naquele presente, que para o filme é o começo dos anos 80, 1980, e o passado, né, que aparece nos flashbacks dos personagens. O foco é o personagem Mário, né, que seria o Marcelo Rubens Paiva, interpretado por Marcos Breda, que é um jovem que aparece várias fases dele no flashback, né, na infância, né, o relacionamento com os pais e a paixão por uma coleguinha de escola, ainda na infância, né? O pai desaparece, né? Isso é falado no filme, né? Na infância do Mário, o pai some, sequestrado pelos agentes da ditadura militar, né? Que seria o Rubens Paiva, o deputado. E depois, na adolescência, a entrada do personagem na Unicamp como estudante, porque o Marcelo, de fato, estudou lá, né? E lá, então, acontece o envolvimento dele também com o movimento estudantil naquele final dos anos 70, né?
e o namoro com essa garota, que era a namoradinha, a paixão de infância, que vira namorada dele já na fase universitária. E finalmente o clímax, né, quando ele mergulha num lago, ali mesmo, numa festa da universidade, no final de 79, bate a cabeça numa pedra e fica tetraplégico, né, no Réveillon de 79 para 80. Né? Por isso a metáfora com Feliz Ano Novo, Feliz Ano Velho. Né? E aí então o filme mostra as cenas atuais, que são 80 pós-acidente, são todas em tons azulados, frios, né, gelados, né, quase cinzentos. Enquanto que todos os flashbacks são nas cores quentes, né, vermelho, laranja, amarelo, muito sol, né. Então é interessante essa escolha estética e sinestésica do filme, que tem uma belíssima fotografia. É um filme super poético, cheio de simbolismos e metáforas, né. Tem sequências incríveis nesse sentido, como a sequência do sonho na caverna, né, quando ele entra na caverna com a namorada, ou então o mergulho no lago e o mobile que se quebra, né? O desenho do sol no lenço, que depois é usado no cenário do balé da outra personagem. Enfim, tem muita coisa, né? É um filme lindo, né? Incrível, né? Essa coisa do uso das cores, a música que é impactante, uma música fantástica, toda instrumental, que permeia toda a narrativa. Enfim, é um filme que eu acho altamente cinematográfico, uma pérola cinematográfica, para mim uma obra-prima, né? E foi um filme que me incentivou muito a ser cineasta. A primeira vez que eu vi o filme, acho que foi em 89, em VHS, que eu aluguei, na fita da Transvídeo, lembro como se fosse hoje. Depois eu cheguei a comprar essa fita numa locadora falida, lá por 91, 92. Eu não tenho mais essa fita, mas eu tive durante muito tempo. Hoje eu tenho o DVD do filme. Mas enfim, já vi o filme várias vezes, e a mais recente foi essa semana nos cinemas. Isso mesmo, se você já viu Feliz Ano Velho, reveja agora nas salas de cinema. E se não viu, veja no cinema. O filme entrou em cartaz no dia 5 de dezembro como uma reprise. Claro, ele só está em cartaz em algumas capitais do Brasil, em pouquíssimos cinemas. Então, corram para assistir, porque ele é um filme grandioso que merece ser visto no cinema. Bom, merecidamente, o filme Feliz Ano Velho ganhou 7 prêmios no Festival de Gramado em 1988. Ganhou melhor direção para o Roberto Gervitz, melhor fotografia para o César Charlone, grande fotógrafo de cinema, som para o Clóvis Bueno, trilha sonora, não lembro mais o que, tem 2 prêmios especiais, enfim, ganhou no total melhor som, enfim, 7 prêmios para o filme Feliz Ano Velho no Festival de Gramado. E vale destacar o elenco, claro, que também é repleto de astros globais ou que iam se tornar globais logo mais, depois do filme. E alguns atores obscuros que não chegaram a ser globais, mas são maravilhosos, né? Então a gente tem o Marcos Breda, que é um ator gaúcho, que eu particularmente gosto muito, interpretando o Mário. Ele ainda não tinha entrado para a Globo. Depois do filme é que ele estreia na novela Mandala, fazendo uma participação da metade para o final, eu acho, né? Onde o personagem dele é suspeito de ser o Édipo, né? O verdadeiro filho da Jocasta, que na verdade não era, né, no fim. Mas enfim, Marcos Breda fez Mandala e depois ele fez outras coisas na Globo, né, como Que Rei Sou Eu, Vamp e tal. É um ator que eu gosto muito e que faz um trabalho muito bonito no filme Feliz Ano Velho. Malu Madren, que já era uma atriz global, uma estrela global, em papel duplo, né, interpretando a Ana, a namorada, que na infância é interpretada numa ponta pela Lisandra Souto, olha o absurdo. E a Malu depois, então, ela faz a namorada, a Ana, e faz também a Ângela, uma figura meio dark, meio sombria, que é a cara dos anos 80, e que na história é uma bailarina, né, que faz uma performance, que ele vai assistir depois. Muito legal, o trabalho da Malu Mader no papel duplo, completamente improvável, né? O papel da bailarina, principalmente. O da namorada é um papel mais corriqueiro para Malu, mas o da bailarina é um papel diferente, né? Que acho que ela nunca fez algo nessa linha. Quer dizer, claro que a sequência da dança não é ela, né? É uma dublê, mas a personagem é uma bailarina. Temos também a Betty Goffman, um papel muito legal também. Que mais? Marco Nanini, num papel excelente, fazendo um trabalho muito bonito. Atores, né, que eu chamei de obscuros, mas muito legais também, que fizeram vários filmes na época. O Júlio Levi e o Alfredo Damião. Temos a Isabel Ribeiro, a grande Isabel Ribeiro, muito bem no filme. E no papel o Carlos Loeffler, que também depois fez algumas novelas na Globo, um ator também que eu gosto muito. E no papel dos pais do Marcelo, né, Eva Vilma e Odilon Wagner, que agora no filme Ainda Estou Aqui, os pais são Fernanda Torres e depois Fernanda Montenegro e Selton Mello, né? No caso do Feliz Ano Velho, a Eva Vilma faz muito bem o papel da mãe, da Eunice Paiva. É claro que ali ninguém fala, como o filme não é sobre ela, nem se fala o nome dela e tal, mas é a papel da mãe, né? Tem até um depoimento muito bonito dela quando ela participa de uma manifestação contra a ditadura, né? Um debate.
E o Odilon Wagner, que não tem nada a ver fisicamente, claro, com o pai do Marcelo, interpreta o pai lá do personagem nos flashbacks, né? Ele só aparece rapidamente numas cenas meio... e num sonho do personagem, né? Enfim. Mas é um elenco muito bacana, num filme realmente maravilhoso, que eu adoro. Então vejam e revejam Feliz Ano Velho, porque é uma obra inestimável. Terceiro filme do nosso Top 10, La Marca, de 1994, do diretor Sérgio Rezende. Bom, a essa altura, o La Marca já é um filme dos anos 90, né? Que ele sai já na chamada retomada do cinema brasileiro, que é naquele ano de 94, 95, onde saiu junto o filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, dirigido por Carla Camurati, que estrela La Marca, inclusive, né? Então La Marca é um dos filmes daquele momento, do começo da chamada retomada do cinema brasileiro, e a partir dali, todos esses filmes que a gente vai falar aqui, de certa forma, são tributários da minissérie Nos Rebeldes, porque daí a minissérie já existia, né? Que ela existiu em 92, né? A minissérie da Globo, e meio que ficou quase uma referência de padrão de como retratar aquele período da luta armada contra a ditadura. Então vários filmes que a gente vai falar vão reportar Nos Rebeldes inevitavelmente, querendo ou não, né? La Marca é um pouco isso também, embora, claro, ele está mais focado numa coisa específica, que é o retrato do personagem real, Carlos Lamarca, que era um capitão do exército e que abandona o governo, né, o exército, em 69, então ele se torna um desertor e passa para o lado da luta armada, né, o lado da esquerda, e acaba sendo perseguido, caçado implacavelmente e morto em 71. Inclusive o Lamarca, né, enfim, tornou-se uma das figuras líderes dos movimentos clandestinos contra a ditadura, uma figura importantíssima, mitológica, claro, como não poderia deixar de ser, ligado à organização VPR, né, a Vanguarda Popular Revolucionária. Bom, no filme a gente aparece então um pouco também do flashback do personagem, o tempo que ele, né, com a esposa, que é a Deborah Evelyn, que interpreta, aliás, a atriz que tinha feito Nos Rebeldes também, então tem essas conexões. E aí o personagem, na época do casamento, quando ele fala para a mulher que vai entrar na clandestinidade, se afasta dela, e aí na clandestinidade ele se apaixona por outra moça, que é o papel da Carla Camurati, a Yara, né? Que a verdadeira, que foi uma namorada do Lamarca mesmo, a Yara, e que também morreu naquele momento, né, naquele período. E o Lamarca interpretado pelo Paulo Betti, né? Inclusive com uma semelhança física, né? Quando a gente vê as fotos do Lamarca verdadeiro, o Paulo Betti realmente se parecia com ele, né? E ele está muito bem no filme, e além de Paulo Betti, Deborah Evelyn e Carla Camurati, outros atores também globais, como José de Abreu, né, no filme, Nelson Dantas, que depois voltaria em outros filmes que a gente vai falar aqui no Top 10, Selton Mello, já aparecendo aí no filme sobre ditadura, também vai voltar em vários filmes aqui. Que mais? O Hernani Moraes fazendo o delegado Flores, que na verdade é uma metáfora para o terrível delegado Fleury, né? Que caçou implacavelmente o Lamarca, e esse personagem volta também aqui no nosso Top 10 num outro filme, né? Mas enfim. Lamarca é um filme muito interessante, um filme bonito, épico, né? Com um grande trabalho de câmera, de fotografia, como aliás é de praxe nos filmes do Sérgio Rezende, um diretor que costuma fazer filmes históricos, né? E o meu filme preferido dele, na verdade, não é histórico, é um filme contemporâneo sobre os jovens em Brasília, em 81, O Sonho Não Acabou. Mas depois desse filme ele ficou muito focado em filmes históricos, né? E quase tudo que ele fez foi nessa linha, e ele costuma fazer isso de uma forma bem competente, né? Lamarca ganhou um prêmio importante, né, que foi em 1995, no Festival do Cine Sesc, aqui em São Paulo, de melhores filmes do ano, festival que existe desde 79, e ele ganhou o prêmio de melhor filme. Ah, sim, faltou falar 2 dedinhos de prosa sobre Lamarca. Primeiro, eu vi o filme na época, nos cinemas, então a partir de agora, nesse Top 10, vocês vão ver que todos os filmes eu vi na hora, no calor da hora, no cinema, né? Porque Pra Frente Brasil, eu era criança, não dava pra ver. E o Feliz Ano Velho também, eu tava começando a entrar na adolescência, mas não vi no cinema, né? Vi em vídeo. Mas o Lamarca eu vi no cinema, na época, quando lançou. E vale também destacar o outro ponto o Lamarca, no filme não aparece isso, né? Mas na história real dele, o Lamarca esteve envolvido, né? Praticamente liderou um dos famosos sequestros de embaixadores estrangeiros no Brasil, que era um recurso que na época ficou muito popular entre a luta armada, de sequestrar embaixadores para obrigar a ditadura a libertar presos políticos, né? Então isso começa com o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, que a gente vai falar daqui a pouco no próximo filme, e vai por alguns sequestros. O último sequestro que aconteceu foi do embaixador suíço, em dezembro de 70, e que se arrastou por um mês, só em janeiro de 71 que a situação foi resolvida, né?
O Lamarca estava envolvido nesse sequestro e junto com ele estava o Alfredo Sirkis. Então esse sequestro do embaixador suíço também conecta com Os Rebeldes, né? Porque aí na minissérie a gente tem exatamente isso, né? O sequestro do embaixador suíço, que é Nos Rebeldes, é interpretado pelo Odilon Wagner, e é justamente no final do ano, tanto que eles fazem a festa do Réveillon, né? E o sequestro se prolonga porque a ditadura não quer ceder e tudo mais. No fim eles conseguem o que eles queriam. Vale lembrar que Nos Rebeldes o personagem João Alfredo, do Cássio Gabus Mendes, é inspirado diretamente no Alfredo Sirkis, essa figura que estava junto com o Lamarca na organização desse sequestro. Então, no filme Lamarca a gente não tem isso, essa parte, mas vale dizer que a história dele está conectada também com a minissérie Nos Rebeldes. Bom, e o nosso próximo filme, como eu já dei spoiler no item anterior, é O Que É Isso, Companheiro, de 1997. Eu também assisti no cinema, no calor dos acontecimentos. Bom, O Que É Isso, Companheiro, então no rastro do Lamarca, digamos que se a gente pensar que nos anos 80 para frente Brasil foi o primeiro filme que mergulhou na coisa da ditadura, e o Feliz Ano Velho de certa forma também, porque não é exatamente sobre a ditadura, mas a história do Marcelo Rubens Paiva tinha tudo a ver com aquilo, né? Nos anos 90, com Lamarca, começa uma onda de filmes querendo falar, né, dessa ferida da ditadura militar no Brasil. Então, logo depois de Lamarca, vem O Que É Isso, Companheiro, filme dirigido pelo Bruno Barreto, produzido pela família Barreto, né, o clã Barreto, né, e inspirados no livro de mesmo nome, lançado em 1979 pelo Fernando Gabeira. Vale dizer que bom, isso é público notório, né? O livro do Gabeira narra os acontecimentos, né, quando ele se envolveu com a luta clandestina contra a ditadura e o seu consequente exílio, né? O Gabeira ele estava envolvido nesse sequestro do Charles Elbrick, o diplomata americano, que foi o primeiro sequestro, né, que inaugurou essa onda de sequestros na época. Mas ele não participou exatamente do sequestro, ele ficava mais numa retaguarda como uma espécie de relações públicas, escrevendo os textos que a organização mandava para a imprensa, etc. Então o filme ele dá uma romantizada, ele mistura alguns fatos e romantiza outros, e assim ele coloca o personagem do Gabeira dentro do sequestro, né, como um dos sequestradores, que faz parte do cativeiro lá, do dia a dia. Então, o filme dá uma romantizada geral no negócio. Por exemplo, o Gabeira de fato, ao tentar escapar da polícia, depois ele levou um tiro e aí por isso ele acaba preso, e no filme tem isso também depois, enfim. Então o filme dá uma misturada geral para fazer lá um requentado e que se torna um filme O Que É Esse, Companheiro, que narra então esse episódio, né, quando o Fernando Gabeira, junto com a sua organização, organiza o sequestro desse embaixador americano no Rio de Janeiro, Charles Elbrick, e o sequestro é um sucesso, e eles conseguem exigir, em troca da liberdade do embaixador, a libertação de 15 presos políticos, que são então enviados para Argélia, não, para onde que eles foram enviados? Eu não lembro agora, para Cuba. Depois é que, no final, quando outra organização sequestra um embaixador alemão, se eu não me engano, aí eles mandam 40 presos políticos para Argélia, e aí o Gabeira já é um preso, então ele vai, né? Mas enfim, isso no final do filme. E no sequestro que o Lamarca participou, que é do embaixador suíço, aí eles mandam os presos políticos para o Chile, né? Mas enfim. O Que É Esse, Companheiro, então, é um filme que conta essa história, com algumas tintas meio fantasiosas, mas tudo bem, com um elenco de peso super global, né? Pedro Cardoso fazendo Fernando Gabeira, Fernanda Torres já estava lá, Fernandona também está lá fazendo uma ponta, Selton Mello de novo, Cláudia Abreu, que tinha feito Nos Rebeldes, né? Pedro Cardoso também tinha feito Nos Rebeldes, né? Luiz Fernando Guimarães, quem mais está no filme? Milton Gonçalves, Maurício Gonçalves, Marco Rica, Alessandra Negrini, e a inusitada ponta de Lulu Santos, como um militar do exército no telefone, e o Alan Arkin, ator americano, que faleceu não faz muito tempo agora, como o diplomata, né, o Charles Elbrick. Um elenco de peso, num filme muito bem produzido, bem dirigido, com a direção habitualmente segura do Bruno Barreto, né, um veterano, e um filme que prende atenção, né, com um roteiro bastante interessante, ambientado no Rio de Janeiro daquela época, com uma boa reconstituição de época. Então o filme começa em 69, né? Tem algumas coisas que são meio questionáveis no filme, mas algumas sequências são memoráveis, como a sequência quando eles fogem, né, no final do sequestro, a dispersão na saída do jogo do Maracanã no dia 7 de setembro, domingo, dia da independência. Essa sequência é antológica, né? Principalmente porque de fato aquilo ocorreu, né? Os sequestradores aproveitaram a multidão saindo do Maracanã
para se dispersar, já que a polícia estava seguindo eles, né? E, consequentemente, libertar o Elbrick no meio da multidão. Enfim, uma história que é brilhante na vida real e que o filme conseguiu retratar também de maneira brilhante. Eu falei do elenco, mas esqueci de citar alguns nomes muito legais também. Matheus Nastergalli, que tá ótimo como um dos guerrilheiros quase psicopata. Nelson Dantas, olha ele aí de novo, que já tinha aparecido, né? A gente citou no La Marca, né? E vai aparecer de novo nesse nosso top 10. Celton Mello já falei. Caio Junqueira, que vai aparecer de novo também nesse top 10, num outro filme. Otton Bassos, que também vai aparecer de novo. Enfim. Agora, o principal ponto do Que é Esse Companheiro, que acabou fazendo com que o filme fosse meio rejeitado por alguns núcleos, é o suposto conluio do filme com o mercado americano de Hollywood, com o imperialismo do cinema. Por quê? Porque a família Barreto estava de olho no Oscar, né? Esse Oscar que agora, talvez, ainda estou aqui, ganhe, né? A família Barreto já estava louca pelo Oscar, por quê? 2 anos antes, né, em 96, no Oscar de 96, já tinha concorrido como melhor filme estrangeiro O Quatrilho, filme produzido pela família Barreto com direção do Fábio Barreto, irmão mais novo do Bruno. 2 anos depois, eles repetiram o feito, né? O Que é Esse Companheiro foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro na premiação de 98. Nos 2 casos, os filmes perderam para filmes holandeses, né? Em 96 foi A Excêntrica Família de Antônio, em 98 Caráter. Bom, mas aí muito se comentou sobre a tendência do filme Que é Esse Companheiro ter se bandeado um pouco o seu protagonismo para o lado americano. Então o Alan Arkin, o personagem do embaixador, se transforma quase no protagonista da história, quando na verdade o protagonismo deveria ser do Fernando Gabeira, que é um pouco também, né? Mas o personagem do diplomata disputa o protagonismo na história com o Gabeira, né? Então muitas críticas foram feitas a essa ideia de romantizar e protagonizar o americano, para que isso tornasse o filme mais simpático para a academia do Oscar. Sem falar que o filme foi lançado nos Estados Unidos pela Miramax, né, a produtora que depois caiu em desgraça, como sabemos, por conta dos acontecimentos jurídicos envolvendo lá o Harvey Weinstein. Mas enfim, na época a Miramax estava em alta, né? E aí lançou o filme lá fora, e aí também o filme suavizou, por exemplo, as cenas de tortura no filme Que é Esse Companheiro são leves, né? Comparadas às cenas que a gente vê em Pra Frente Brasil, La Marca, em outros filmes que a gente vai falar daqui a pouco também. Então é mais sutil, né? E ainda por cima, o golpe final é o retrato que eles fazem do torturador, né? Que é o personagem do Marco Rica, com a namorada Alessandra Negrini, que é contra ele ser torturador, e ele sofre, porque pensando bem, ele também tem pena. Quer dizer, esse retrato humano do torturador irritou a ala mais radical, né? E com toda a razão, porque às vezes fica parecendo que o filme é sobre isso, né? Sobre, coitado do torturador, que não queria torturar os jovens. Então, quer dizer, ficou um filme um pouco antipatizado. No entanto, é um bom filme que se mantém de pé, na revisão que eu fiz agora, 27 anos depois. Sim, o Que é Esse Companheiro não ganhou o Oscar de filme estrangeiro, como eu já disse, mas pelo menos foi indicado também ao Urso de Ouro no Festival de Berlim, que não ganhou. No total foi indicado para vários prêmios mundo afora e ganhou 6 prêmios em premiações e festivais. Vale dizer que um ano depois dessa indicação do Que é Esse Companheiro, aconteceria a famosa, no Oscar de 99, né, as indicações de Central do Brasil para melhor filme estrangeiro e atriz para Fernanda Montenegro. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso quando a gente chegar no último filme desse top 10, que óbvio vai ser Ainda Estou Aqui. Vamos para o próximo filme. Filme 5 do nosso top 10, Ação Entre Amigos, de 1998. Eu também assisti no cinema na época. Filme do Beto Brant, né? Na época um diretor que estava sendo incensado, que estava chegando no longa-metragem, tinha feito Os Matadores um ano antes, um filme bem conhecido. E aí fez Ação Entre Amigos, que é um filme que eu gosto muito, que foge um pouco do recorte desse top 10, porque é um filme mais menor, né? Não é tão mainstream, tem um caráter mais alternativo e também dispensa atores globais. Então é um filme mais, né, mais underground. Mas é um filme muito bom, né, muito marcante. Eu resolvi colocar aqui porque eu acho que, de alguma forma, ele faz parte dessa linhagem também. Conta a história, é o roteiro do Beto Brant, com Marçal Aquino e Renato Ciasca, contando uma história empolgante e, né, eletrizante, né? A história de 4 amigos que, nos dias atuais, anos 90, descobrem que um homem que foi torturador deles na época da ditadura, quando eles eram militantes de esquerda, está vivo, escondido numa cidade do interior de São Paulo. Então eles vão para lá para se vingar, para matar o homem, torturar o homem, enfim, fazer alguma coisa com esse homem que é um monstro, né?
O homem é interpretado pelo Leonardo Villar, um ator de peso. Mas quem rouba a cena é mesmo o quarteto, que são 4 atores de teatro, principalmente, né? Claro que depois todos eles fizeram alguma coisa na televisão, mas são principalmente atores de teatro, muito bons, e que, portanto, fazem esse grupo de amigos veteranos, né, maduros, de uma forma incrível, que são eles, Zé Carlos Machado, Cacá Amaral, Carlos Messene e Genésio de Barros. Muito legal. Os atores que fazem os 4 na juventude, que aparecem em flashback, já não marcam tanto. Mas os 4 na fase madura, eles roubam o filme meu. O filme é deles, né? Claro. Enfim, um filme muito marcante, com grandes sequências, com uma direção precisa do Beto Brandt, que é um grande diretor, um roteiro incrível, um filme enxuto, curto, né? Um filme de 1h15. Então ele conta esse episódio, né, na vida dos personagens de uma maneira muito legal. Eu vi na época nos cinemas, foi um filme que marcou, participou de vários festivais, ganhou também 6 prêmios por aí e merece ser visto e revisto.